João voltou para casa, que agora era sua, segundo as últimas palavras de Marta. No entanto, não parecia feliz. Uma cópia da chave estava escondida no mesmo lugar indicado por Marta, e ele não teve dificuldades para entrar. Queria se alegrar com o presente, mas não conseguia deixar de pensar em Marta. Naquele momento, a casa era simplesmente um lugar vazio. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Desde a morte de seu esposo, Marta vivia sozinha em uma pequena casa de campo. Ela havia conseguido cuidar de si mesma durante toda a sua vida, mas agora estava se tornando cada vez mais difícil. Aos 80 anos, ela ainda tentava manter o lugar limpo e bem conservado. No entanto, sua força e saúde já não eram as mesmas. Quando o telefone tocou, seu filho estava do outro lado da linha, insistindo mais uma vez que era hora de ela aceitar mudar-se para uma residência de idosos, onde haveria profissionais de saúde para cuidar dela, atividades para passar o tempo e a companhia de outras pessoas. Ele não estava disposto a cuidar da mãe ou levá-la para morar com ele, portanto, para ele o caminho mais fácil era uma casa de repouso, visto que ele nem mesmo a visitava. Marta ouviu todos os argumentos do filho e depois de meses de insistência, ela finalmente decidiu que era hora de se mudar. Ela estava se sentindo muito fraca ultimamente e receber um pouco de cuidado no fim de sua vida parecia a melhor escolha. No entanto, queria saber o que o filho planejava fazer com sua casa e o pequeno terreno ao redor, um espaço que cuidou com carinho durante quase toda a sua vida. Seu filho sugeriu que poderiam vender a casa e o dinheiro seria inteiramente para os cuidados de Marta ou renovar e alugar a casa, gerando uma renda mensal para ela. Marta ouviu novamente com muita atenção as ideias, mas estava segura de que tinha uma solução melhor. Doar a casa tal como estava João, um homem muito humilde da região. João sempre se mostrou um bom vizinho para Marta, e ela queria ajudá-lo de alguma maneira. Seu filho não gostou da ideia, mesmo que ele não precisasse do dinheiro da mãe, doar a casa para um desconhecido era impensável para ele. O que nem João nem seu filho sabiam era que Marta deixaria na casa algo muito mais valioso que a própria casa. João já tinha 60 anos e perdeu a esposa e seus 2 filhos há uma década, depois de um deslizamento de terra, que o fez perder tudo de mais valioso, sua casa e o mais importante, sua família. Hoje João morava em um casebre em um terreno cedido por um vizinho, mas João dizia sonhar em ter novamente um lar. Devido a esse luto, desenvolveu uma depressão que afetou muito sua vida. João e Marta se conheceram há 5 anos. Marta estava voltando do mercado, carregando várias sacolas. De repente, uma delas se rompeu, e as frutas rolaram pela rua. Ao perceber que era uma idosa, João se apressou em recolher todas as frutas e conseguiu outra sacola para a senhora em uma loja próxima. Depois disso, João pediu permissão e carregou o restante das sacolas que a senhora segurava, dizendo: "Pode deixar comigo, levarei tudo para a senhora." João não tinha ideia de que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. A partir desse momento, João começou a ajudar regularmente Marta quando ela fazia compras ou quando a casa precisava de pequenos consertos. Apesar das persistentes ofertas de dinheiro por parte da senhora, João nunca aceitou qualquer quantia como pagamento. Ele notava que a senhora vivia de maneira simples e solitária, e apenas se sentia extremamente grato cada vez que recebia um pedaço de bolo acompanhado de um café feitos pelas mágicas mãos da senhora Marta, como costumava dizer. Com o passar dos anos, esses 2 solitários se tornaram amigos, e a senhora até convidou João para jantar em sua casa. Eles se respeitavam mutuamente, e João ouvia atentamente todos os conselhos da senhora. Marta percebia que os sintomas da depressão de João haviam se atenuado, e por sua vez, João se sentia útil quando a senhora precisava de sua ajuda de alguma forma. No dia em que João soube que Marta iria para uma casa de repouso, seu coração se apertou. Marta contou que nos últimos 2 anos, seu filho começou a ligar constantemente, quase todos os dias, insistindo para que ela abandonasse a casa e o terreno. Ela já não tinha forças para lidar com essa pressão familiar. Se dependesse de Marta, viveria até o último dia na casa que ela e o falecido esposo construíram. Mas nesta vida, nem todos os nossos desejos podem se tornar realidade, não é mesmo? Disse a senhora resignada. João agradeceu sua amiga e assegurou a ela que sempre podia contar com ele se precisasse de ajuda. Não passaram nem 2 semanas e Marta finalmente se mudou para a casa de repouso. Seu filho fez todos os preparativos sem sequer consultar sua opinião.
Queria que tudo fosse rápido e sem complicações, evitando debates e confrontações de ideias com ela. Ele apareceu um dia de surpresa para levá-la e ela não conseguiu se despedir dos vizinhos e amigos. João não soube o dia exato da mudança de Marta, simplesmente teve a sensação de que ela já havia se mudado, pois nunca mais a viu na cidade. De vez em quando, ainda passava pela casa dela apenas para garantir que tudo estivesse em ordem. Em uma dessas visitas, João teve a sorte de se encontrar com o filho de Marta. Ele se aproximou, se apresentou e perguntou sobre o paradeiro de sua amiga. O filho o expulsou, dizendo que não daria informações sobre sua mãe. João não esperava essa grosseria por parte do filho de uma mulher tão educada quanto Marta, e ficou em silêncio por um momento, um pouco aturdido. Perguntou novamente onde ela estava, mas além de não responder, o filho disse que era melhor que ele não voltasse ou chamariam a polícia. João se sentia mal, mas não permitiria que esse comportamento o afastasse de sua amiga. Como o filho não revelou em qual casa de repouso Marta estava, ele estava decidido a descobrir por si mesmo. Dirigiu-se a um conhecido taxista da cidade e perguntou sobre casas de repouso da região. Dessa forma, descobriu que só havia 4 delas nas redondezas. 2 estavam no centro da cidade, uma em um bairro mais distante, e a quarta ainda mais distante, nos limites da cidade. Mas isso não importava para João. Ele estava disposto a caminhar o quanto fosse necessário para encontrar Marta. João saiu cedo no dia seguinte. As 2 primeiras casas de repouso estavam perto do abrigo em que se encontrava, mas Marta não estava em nenhuma delas. Caminhou por mais 40 minutos até chegar à terceira casa, onde havia uma mulher chamada Marta, mas não era sua amiga. João continuou caminhando por mais 1 hora até chegar à estrada principal que o levaria ao último lar de idosos em sua lista. João continuou caminhando, pedindo carona durante todo o trajeto, mas ninguém parou para ajudá-lo. Umas 3 horas depois, João finalmente avistou a casa de repouso e se dirigiu até lá, já muito cansado e sedento. Afinal, ele também não era um jovem. Ao entrar no lugar, João pensou que era agora ou nunca. Ela só podia estar lá. Na recepção, chegou dizendo com confiança que queria visitar a Marta, que se mudou há poucos dias. A recepcionista hesitou por um momento, mas confirmou que sim, Marta estava lá. Então, João pediu para vê-la, alegando que era seu irmão. Teve que mentir porque sabia que ser apenas um amigo não seria suficiente para que as instituições permitissem a visita. Foi alertado de que o horário de visitas estava quase terminado, mas que poderia vê-la rapidamente. Em seguida, o levaram ao quarto, e ele ficou sem palavras diante do que viu. Sua amiga estava deitada e parecia doente. João nunca a tinha visto tão frágil. No entanto, quando Marta percebeu que era João quem estava na porta, seus olhos se iluminaram, e ela abriu um sorriso sincero para ele. João se aproximou lentamente, ainda avaliando a situação de Marta, mas a mulher tinha pressa. Fez um gesto com as mãos para que se aproximasse e disse: "Não perca tempo, tenho algo para contar." O homem se sentou ao seu lado e ajudou a se acomodar. Ela se inclinou para ele e sussurrou algo em seu ouvido que arrepiou a pele de João. "Isso é sério, de verdade?" perguntou ele, totalmente incrédulo com o que havia ouvido. Marta deu um tapinha em sua bochecha, apertou sua mão e disse: "Sim, é sério. É seu, e tudo que há dentro também é para você." Depois de algum tempo, uma funcionária da casa avisou que o horário de visitas havia terminado, e João teve que ir embora. Ele não sabia exatamente o que pensar sobre o que Marta havia dito, mas se sentiu um pouco triste ao vê-la em um estado tão frágil. Ela não parecia mais a mesma idosa independente e decidida que ele conhecia. Talvez a mudança fosse muito recente, e ela ainda não tivesse se acostumado. Antes de sair, olhou por cima do ombro e viu Marta sorrindo. Ainda não sabia, mas essa seria a última vez que veria sua amiga. Na manhã seguinte, João reuniu as últimas moedas que tinha e comprou um modesto arranjo floral. Percorreu todo o caminho de volta até a casa de repouso, e ao chegar lá, descobriu que sua amiga havia falecido naquela noite. Não estava preparado para essa notícia, e foi difícil processá-la. Chorou ali mesmo, e a recepcionista perguntou se não havia sido informado por seu sobrinho, pois o filho de Marta havia sido notificado durante a madrugada. O homem não respondeu, simplesmente se afastou, permitindo que as lágrimas lavassem seu rosto. João voltou para casa, que agora era sua, segundo as últimas palavras de Marta.
No entanto, não parecia feliz. Uma cópia da chave estava escondida no mesmo lugar indicado por Marta, então ele não teve dificuldades para entrar. Queria se alegrar com o presente, mas não conseguia deixar de pensar em Marta. Naquele momento, a casa era simplesmente um lugar vazio. Decidiu preparar um café da mesma maneira que Marta costumava fazer para ele. Marta havia dito para ele procurar por uma caixa grande no armário mais alto da cozinha. Ao tentar retirá-la do armário, a caixa caiu no chão fazendo um barulho alto. Ao recolhê-la, percebeu que era uma caixa pesada, e decidiu abri-la para se certificar de que não havia danificado algo de sua amiga. Ao ver o que havia dentro da caixa, João ficou completamente sem fôlego. Havia muitas pilhas de dinheiro ali, uma quantia que ele só tinha visto em malas de filmes. Ele colocou tudo sobre a mesa e ficou olhando por vários minutos, pensando no que tudo aquilo significava. Havia em torno de 500 mil reais em bolos de dinheiro, uma fortuna para os padrões de João que deduziu serem as economias de toda uma vida. Lembrando que Marta havia confirmado que a casa era dele, assim como tudo o que estava dentro dela, mesmo assim, ele hesitou. No entanto, no final, reuniu todos os maços em uma antiga e desgastada bolsa de couro e dirigiu-se à porta. Ele sabia exatamente o que fazer nos dias seguintes. Selecionou os objetos pessoais deixados pela antiga moradora e os organizou no espaço como se fosse uma exposição de museu. Em um porta-retratos colocou uma bela foto de Marta e deixou uma vela acesa ao seu lado. João não estava fazendo isso pela propriedade que ela deixou ou pelo dinheiro que encontrou, mas porque queria demonstrar o quanto valorizava a amizade que tinha com essa senhora. Não demorou muito para que o filho de Marta chegasse à casa e encontrasse João morando lá. Questionando o que ele pensava que estava fazendo ali, João foi sincero. Contou que tinha visitado Marta na casa de repouso antes de sua morte e que ela lhe tinha deixado a casa e tudo o que havia dentro para ele. O filho não podia concordar que uma propriedade como aquela, que pertenceu ao pai e à mãe deles, seria simplesmente entregue a um senhor sem-teto que nem conheciam direito. João lamentou que o filho de Marta não acreditasse em sua história, mas insistiu que era verdade. Também lamentou que ele não tivesse conhecimento dos últimos desejos de sua própria mãe. Ao ouvir isso, o filho ficou enfurecido e quis se lançar sobre João. Mas temeu que isso pudesse prejudicá-lo legalmente. Finalmente, afirmou que resolveria a situação da maneira mais civilizada possível, chamando a polícia, e foi o que fiz. Uma viatura chegou com 2 policiais, não demorou nem 20 minutos para chegarem à casa. Depois de entenderem a situação, os policiais informaram a João que ele deveria apresentar algum documento que respaldasse a veracidade de sua versão da história. Poderia ser uma gravação digital, um testamento ou uma carta assinada por Marta. João não tinha mais do que a palavra dela. Nesse caso, os policiais disseram que ele deveria abandonar o local imediatamente. E foi o que João fez. O filho adiantou-se e afirmou que mesmo que o homem saísse da residência, ainda assim teria invadido a propriedade e isso não ficaria impune. Portanto, queria apresentar uma queixa e esperava, com isso, tirar de uma vez por todas esse senhor de cena. João estava profundamente ferido por toda a situação. Não conseguiu conter as lágrimas e apenas pediu alguns momentos para organizar suas coisas pessoais. O filho, ao perceber que a casa estava efetivamente mais limpa e em melhor estado, concedeu ao homem alguns minutos. João pegou então sua velha manta, que estava apoiada em uma cadeira, e a colocou dentro da antiga e descolorida mala de couro, cobrindo o que já estava dentro. Antes de partir, lançou um último olhar ao santuário que havia preparado para sua amiga e se entregou às autoridades sem causar mais problemas. Não queria dar ao filho de Marta mais motivos para prejudicá-lo ou piorar sua situação. Apesar de a situação claramente não estar a seu favor, João não era ingênuo. O filho de Marta nem imaginava o que aconteceria nas próximas semanas. João só não foi preso porque não tinha antecedentes criminais. No entanto, instruíram-no a procurar rapidamente um defensor público que o representasse no processo. O filho de Marta não perdeu tempo. Ele emitiu uma ordem de restrição contra João para evitar que se aproximasse da casa e a colocou à venda por 150 mil reais. Ele nem se deu ao trabalho de retirar os móveis, decorações e objetos pessoais de lá. A venda do lugar era a prioridade. Uma semana passou, e um advogado chamado Carlos entrou em contato com o filho de Marta. Expressou interesse na propriedade e quis saber alguns detalhes da propriedade. O filho explicou que havia outros compradores interessados e a venda seria para quem fizesse a melhor oferta.
Carlos perguntou então sobre a oferta mais alta até aquele momento. O filho revelou que um possível comprador havia oferecido R$130 mil, a serem pagos em 3 parcelas. Carlos guardou silêncio por um momento do outro lado da linha, como se estivesse calculando ou pensando se valia a pena participar dessa oferta. Quando retomou a conversa com o filho de Marta, propôs os R$150 mil em dinheiro, com o acordo de que a negociação seria encerrada assim que desligassem o telefone. O filho não precisou pensar muito antes de aceitar a oferta. Aceitaram e agendaram a conclusão da negociação para 7 dias a partir daquele momento, quando ocorreria a troca do dinheiro pela chave da propriedade. O filho celebrou a venda e anunciou que usaria o tempo para se livrar de todas as bugigangas deixadas pela antiga ocupante da cabana. No entanto, Carlos explicou que não era necessário e que a oferta era para vender a casa de portas fechadas. O filho então concordou, lembrando-se que só havia velharias dentro da casa. Então, eles aceitaram fechar o negócio por R$150 mil e não retiraram nada do lugar. 7 dias após a negociação por telefone, o filho de Marta foi até a casa para finalizar o processo de venda da casa de seus pais. Um sedã de luxo estacionou com 2 ocupantes. Do assento do motorista, saiu um homem de terno com idade entre 40 e 50 anos, que se apresentou imediatamente como o advogado Carlos. O ocupante do assento do passageiro permaneceu no veículo. Após os cumprimentos, Carlos e os filhos de Marta iniciaram a transação. O advogado abriu a maleta, mostrou vários bolos de dinheiro e depois entregou a maleta ao filho. Ele verificou o dinheiro, fez um gesto positivo, então entregou um envelope com documentos e a chave da propriedade. "Parabéns, Carlos, esta é a sua nova casa", disse. No entanto, Carlos estendeu o braço com a mão aberta e disse: "Não me felicite, senhor. O verdadeiro proprietário desta encantadora cabana não sou eu." O filho de Marta estava surpreso, sem entender o que estava acontecendo. "Só sou o intermediário", disse Carlos. Nesse momento, o segundo ocupante do sedã de luxo saiu do carro. Também vestia um terno, tinha barba e cabelo bem arrumados, sapatos brilhantes e impecáveis. O filho de Marta teve a impressão de que o conhecia de algum lugar, mas não estava completamente certo. Quando o homem se colocou na frente dele, o filho percebeu que era João, o homem sem teto. "Este é o comprador da propriedade. Todo o dinheiro da maleta é dele. Por favor, finalize a entrega das chaves e documentos a ele, senhor." O filho não sabia o que fazer. Não estava certo se deveria se sentir enganado ou humilhado, mas certamente havia dinheiro na maleta e era a quantia acordada. Então ele não viu outra alternativa senão entregar a chave e o envelope, mas o fez com um olhar de profunda ira. João aceitou, passou o envelope para Carlos e ficou com a chave. "Você nunca conheceu os verdadeiros desejos de sua mãe, nunca veio visitá-la", disse ele. "Você fez de tudo para me afastar dela e do que restava dela, mas parece que ela conhecia bem o filho que tinha e deixou as condições necessárias para garantir que sua vontade fosse cumprida, exceto o advogado. Ninguém entendia o que estava acontecendo e como aquele homem sem teto havia conseguido esse dinheiro. Apenas sabiam que estavam recebendo uma parte da herança de sua própria mãe. Agora, João poderia viver na casa dentro da legalidade. Vou ficar nesta casa e respeitar tudo o que Marta e seu esposo construíram. Nos vemos no tribunal. Utilize este dinheiro para contratar um bom advogado na demanda que apresentou contra mim." "Você vai precisar", disse João. "Agora, saiam da minha propriedade, ou terei que chamar a polícia." Com essas palavras, João virou as costas para o filho de Marta e fechou a porta da casa atrás de si. Ele acendeu a vela ao lado da foto de Marta, e naquela noite teve um sonho tranquilo e restaurador em sua nova casa. Você acha que Marta fez bem ao deixar a casa para João ao invés de deixá-la para o filho? O que você teria feito com a casa se fosse Marta? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.